Veja no ICL Notícias, segunda edição. Collor atrás das grades. Bolsonaro! Xandão manda prender ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro. Perdeu, mané! Eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. STF forma maioria para condenar pichadora da estátua da Justiça no 8 de janeiro, mas Luiz Fux pede pena menor. Invertendo a história. But I'm the first buyer. Trump diz que Brasil enriqueceu às custas dos Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, e eu abro o jornal dizendo o seguinte: o caçador de Marajás caiu na própria armadilha. E eu explico, tá? Em 89, quando foi eleito presidente do Brasil, era assim que Collor se apresentava, como o caçador de Marajás, como aquele que iria acabar e combater a corrupção, tipo Bolsonaro. Só que agora o Xandão mandou prender Collor justamente por corrupção e lavagem de dinheiro. Me parece, meninos, muito boa noite a vocês, que quem quer defender muito o combate à corrupção não consegue bem desempenhar a tarefa, né? Isso é uma tradição, né? Juliana, a extrema-direita, a direita no Brasil, toda vez que começa a falar em combater a corrupção, gera personagens como Jânio Quadros, que terminou renunciando, Collor, que terminou sofrendo impeachment e depois agora preso, ou Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, enfim. Personagens desse nível, né? São esses que usam a corrupção, o combate como uma grande bandeira, que é obrigação, combater a corrupção não pode ser bandeira de ninguém. Exatamente. É muito discurso para pouca ação, né? Ou, na verdade, para muita ação. Para muita ação, né? Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. E um personagem que ficou décadas na política brasileira, depois de ser vítima de um impeachment, né? De ser afastado do poder, renunciou, mas teve o seu processo de impeachment depois concluído pela Câmara, ficou inelegível, voltou à vida pública, foi governador, foi senador, fazendo esquemas todo esse período para ser condenado só agora, já no final da sua vida pública, já com uma idade avançada, que vai lhe trazer alguns benefícios, provavelmente também. Mas vejam como é possível passar tantos anos impune no Brasil, como o Collor prova, mas não só ele, Paulo Maluf e tantos outros políticos da velha guarda que até hoje estão por aí como mortos-vivos, como zumbis da política, exercendo seu poder e fazendo esquemas com dinheiro público. É isso, corrupção durante o governo de Collor. Não deu em nada. Deu assim, a perda do mandato, né? Deu impeachment, mas ele não foi preso. É verdade. Criminalmente ele não respondeu. Ele não foi preso. Agora está respondendo. Pois é, depois de tanto tempo, né? E aí eu digo, aquela certeza da impunidade, né, Rodrigo, que vive aqui, ó, bem pertinho da gente. Vamos ver o que o Supremo... Porque assim, o Gilmar Mendes pediu... Bom, nós vamos tratar em detalhe, eu não vou me adiantar aqui, nós vamos tratar em detalhe depois sobre isso tudo, mas me chamou a atenção essa travada assim, que o Gilmar Mendes tenta dar no caso. Acho que vem alguma surpresinha por aí ainda, tentando beneficiar o povo. Gilmar é velha guarda, né? Sempre bom lembrar, Gilmar Mendes é velha guarda nesses casos para proteger os grandes personagens da República. O Gilmar não perde tempo, não. Olha, e além desse assunto, claro, que a gente vai conversar e debater aqui no jornal, hoje tem Heloísa Vilela com uma entrevista exclusiva com Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Eles vão falar sobre a mega fraude no INSS. Lembrando que toda a nossa programação, que começa com o Desperta e tem até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube. Vamos falar então, começar? Vamos. Falando sobre vamos a prisão do ex-presidente Fernando Collor. É o seguinte, ele foi preso na madrugada de hoje, no aeroporto de Maceió, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mais tarde, depois na audiência de custódia, Collor foi transferido para o presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica também em Maceió. O ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Collor é acusado de receber 20 milhões para viabilizar
irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia. Isso para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A prisão de hoje foi uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes e hoje mesmo começou a ser analisada pelo plenário virtual do STF. Além de Xandão, 3 ministros já votaram pela manutenção da prisão. Isso no plenário virtual. Flávio Dino, Fachin e também Luiz Roberto Barroso. Só que Gilmar Mendes, como adiantou aqui o Rodrigo, pediu destaque para que o julgamento seja analisado no plenário físico da corte. Agora, só um detalhe. Até lá, Collor deve seguir preso. E aí você já adiantou, né? Vocês adiantaram, na verdade. Será que vem surpresinha por aí? É porque o Collor foi condenado, né, Juliano, Roberta, por 2 crimes, né? E há uma tentativa dos advogados dele de dizerem, um dos crimes já prescreveu, ele não deveria ter sido condenado. Aí apenas, se essa tese se configurasse, cairia de 8 anos e tal que ele sofreu para 4 anos. E nesse caso, ele não cumpriria pena de prisão, ele seria condenado, mas não iria para a cadeia. Então a tentativa deles é manobrar, conseguir algum tipo de garantia no plenário do Supremo para tirar a condenação por um dos crimes. O Alexandre de Moraes e os outros não aceitaram essa tese por enquanto. O Gilmar Mendes me parece que pode ir por esse caminho, é a tentativa. Tem imagens do Collor na audiência de custódia, em que ele estava com uma cara muito confiante, sabe? Assim, quase uma cara de deboche, assim. Eu achei tá uma no cara ar, de olha. Deboche, Quase de deboche, como se dissesse, eu conheço os caminhos, eu sei como é que eu me livro dessa. Não sei se é excesso de confiança também, às vezes, né, Juliana? De quem se acostumou com isso, né? Mas se tem alguém que tem autoestima na política brasileira é Fernando Collor de Mello. Tem um trabalho primoroso para quem quiser conhecer mais a história do Collor, um podcast chamado Collor versus Collor, que conta a história da briga entre os irmãos, que é primoroso. O Fernando Collor, lá pelas tantas, se convenceu que ele era a reencarnação de Dom Pedro II. E começou a colecionar objetos, quadros, e começou a dar entrevistas dizendo isso. É um sujeito que sempre se achou predestinado para o poder, né, e que quando caiu, né, em 92, depois do caso PC Farias, né, quando veio à tona um mega esquema de Caixa 2 para sua campanha, mas também de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, ele estava convicto de que voltaria a ser presidente da República, de que voltaria a cumprir um papel importante na política brasileira. Foi base de vários governos, inclusive dos governos Lula e Dilma, depois base do governo Temer, depois base do governo Bolsonaro, terminou a vida agora, a vida política, como um bolsonarista empedernido, né, gritando Bolsonaro, Bolsonaro. A gente tem as imagens aqui e certamente a Roberta vai trazer, mas um sujeito que não aprendeu a perder. E talvez seja a primeira grande derrota que ele tem, quer dizer, teve derrotas eleitorais ao longo da vida, inclusive recentemente teve uma votação pífia para a candidatura ao governo de Alagoas, se eu não me engano, mas um sujeito que conseguiu fugir da justiça durante muito tempo. Então, certamente, não me espanta a convicção do Collor de que ele possa se livrar dessa, e é óbvio que o nosso sistema de justiça tem lá os mecanismos previstos para isso, ainda mais considerando que ele tem bons advogados, ainda mais considerando que ele já é um sujeito com idade avançada, que também lhe concede certos benefícios, um crime que já foi cometido há mais de 10 anos, então tem aí algumas coisas a favor de Fernando Collor de Mello que poderiam livrá-lo. Espero que isso não aconteça, espero que pelo menos nesse caso, já que em tantos outros a gente não conseguiu, nesse caso não haja impunidade para o crime do colarinho branco. Por enquanto está preso. Está lá em Maceió preso. Mas a defesa já alegou, né, a questão de saúde, ele tem Parkinson, ele é bipolar, acho que tem problemas de apneia do sono, tem 75 anos e pediu domiciliar, mas por aliás, enquanto ele continua genial, ali, né? Porque na audiência de custódia o juiz pergunta para ele, o senhor tem as alegadas enfermidades que o seu advogado trouxe aqui, o senhor usa esses remédios? Ele diz que não. Não, eu não uso nada disso, não tomo nenhum remédio de uso contínuo. O sujeito tem uma empáfia, tem um orgulho. É tão orgulhoso Fernando Collor de Mello, é uma personalidade curiosa até da política da direita brasileira, que ele desmentiu o próprio advogado na audiência de custódia para não admitir diante das câmaras que usa remédios psiquiátricos. O que também não tem demérito nenhum. É uma bobagem, Uma bobagem, mas no caso dele, talvez um orgulho e tal. Ele tinha a fama de usar outras substâncias, né? Dizem que sim. Na época em que era presidente da República, inclusive, né? Não só. Mas aí acho que o juiz não perguntou sobre isso.
deixa isso para lá, né? Vamos dar uma olhadinha na trajetória de Fernando Collor de Mello. A gente preparou uma arte para dividir com vocês. Vamos botar na tela para a gente ver. Olha lá. Eleito presidente em 1989. E aí sofre o impeachment em 1992. Em 2006, o Collor é eleito para o Senado por Alagoas. E é reeleito em 2014, tá? Aí em 2005... Aliás, 2015, desculpa, ele não, é isso mesmo. Reeleito em 2014. Em 2015, a PGR apresenta denúncia contra Fernando Collor. Em 2023, Collor é condenado pelo STF. Em 2024, o STF começa a julgar os recursos e chegamos aí em 2025. Em que Collor é preso. Essa é a trajetória, né? Política dele. Exatamente. E antes de ser presidente, Collor também foi deputado, foi prefeito de Maceió também. Filho governador também depois. Governador. Não, antes de ser presidente. Antes de ser presidente, sim, porque prefeito de Maceió. Prefeito governador. Ele se candidata a presidente em 89 com essa fama que foi criada pela Veja, pela Globo, de que, como governador, ele caçou os privilégios dos marajás. Prefeito de Maceió, filho de um político muito tradicional, que também foi governador das Alagoas, né, o Arnulfo de Mello, neto do Lindolfo Collor, ou seja, tem uma família de gente muito importante na política brasileira, ou seja, o Collor, desse ponto de vista, nasceu em berço de ouro, né, um sujeito que não só nasceu numa família muito rica, dona de rádios, de emissoras de TV, da retransmissora da Globo. Ele perdeu, perdeu agora. Foi o motivo do início da briga, né, de Fernando Collor com seu irmão. Com o irmão. Quem controlaria o grupo Arnon de Azevedo. Exatamente. Começa daí, né? Exatamente. Arnon de Mello, né? Arnon de Mello. Tem a famosa foto, a gente até mostrou mais cedo no ICL Urgente, foto na capa, né, da Veja, o caçador de marajás, e depois de 3 anos vem a denúncia do irmão, do Pedro Collor, né? Acho que a gente tem, não sei se a nossa equipe tem aí separado as duas capas, né? A capa do caçador de marajás e depois a capa do Pedro... Aí, ó, esse é o caçador de marajás. Isso foi em 89, esta capa, né? Collor de Mello, olha como é que ele era vendido, um jovem governador. Atleta, eu lembro ele fazendo Cooper. Corria lá em Brasília. Primeiro presidente a gostar de andar de jet ski, né? Depois o Bolsonaro pegou. Enquanto o país pegava fogo, ele andava de jet ski. Andava de jet ski. E daí, em 92, o irmão Pedro Collor dá a famosa entrevista. Pedro Collor conta tudo, também na Veja. Aí, ó. Pedro Collor conta tudo. Essa capa famosa, entrevista que ele deu para o Mário Sérgio Conte. Não, foi para o Luiz Costa Pinto. Aliás, o Mário Sérgio Conte era o editor. Era o editor da Veja. Ele que autoriza a publicação. Exatamente. Aliás, posso fazer uma publicidade aqui? Você falou em Luiz Costa Pinto. Segunda-feira vai ao ar uma entrevista que eu fiz com o Luiz Costa Pinto. Olha, que sobre legal. O Collor, no Em Detalhes, às 10h30 da manhã. Está imperdível. E a Roberta Garcia. Exatamente. E olha só, gente, segundo a Andréa Sadi no G1, ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que a decisão de Moraes sobre Collor dá a Bolsonaro um recado de que manobras para atrasar eventuais cumprimentos de penas vão fracassar. Isso porque na decisão sobre Collor, Xandão alegou que a defesa estava apresentando argumentos apenas para atrasar o processo. Eu vejo aqui um recado claríssimo, né? Quem tentar atrasar não vai encontrar em Xandão um acolhimento. Na última sessão, na terça-feira, né, que acolheu aí as novas denúncias feitas pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, o Gonê, eu acho que a forma como o julgamento, não é o julgamento do mérito, né, mas a aceitação das denúncias aconteceu é muito ilustrativo disso, Roberta. Teve a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, foi uma leitura de 1h30, mais ou menos, e a gente esperava, inclusive aqui no ICL, nos bastidores, estávamos esperando para entrar no estúdio, esperávamos que os votos dos ministros que se seguiam seriam votos também demorados, de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Nada disso. Em 15 minutos, todos os ministros da turma tinham declarado seus votos, né? O Fux falou, voto com o relator. O ministro Flávio Dino fez um comentário qualquer e voto com o relator. Carmen Lúcia, a mesma coisa, o presidente da turma, o Zanin, então foi muito rápida a votação. Portanto, não é só contra as manobras protelatórias, o STF está a fim de cortar essa coisa de show, de fazer dos julgamentos grandes espetáculos, está querendo julgar, apresentar o voto, discutir as teses em questão e tocar o barco, para que nem o bolsonarismo possa usar os julgamentos como circo para vitimizar o Bolsonaro e os golpistas, e nem o Supremo
recorra a essa prática que já foi comum no Supremo, né, Rodrigo, Roberta, de fazer dos julgamentos grandes espetáculos que eram transmitidos ao vivo, onde os ministros ficavam lá brilhando, aparecendo, né, sobretudo na Lava Jato. Né? Exato. Você falou em Bolsonaro? Quero relembrar aqui Fernando Collor de Mello defendendo Bolsonaro na campanha de 2022. Roda aí. Bolsonaro! 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 Aí era o desespero, né? Ele achou que tinha que colar totalmente no Bolsonaro para se eleger nessa última, né? E perdeu a eleição mesmo, dando esse vexame aí, né? Público, né? Numa eleição anterior, não sei se vocês se lembram disso, ele foi candidato também a governador em Alagoas e a Lula e Dilma estavam muito fortes. E Lula e Dilma apoiavam o candidato do PDT na época, o Lessa, para o governador. E o Collor falou, não, mas eu também tenho apoio de Lula e Dilma. Então porque ele viu que se não tivesse, ele perderia a eleição. E acabou perdendo também para o Lessa, né? Então ele foi sinuoso. E durante alguns anos ele fez indicações para a BR Distribuidora durante o governo da Dilma, inclusive, né? Tava lá os indicados dele. E ele responde por isso. Ele foi condenado por isso. Porque gente indicada por ele teria operado para favorecer uma construtora durante o governo da Dilma Rousseff. E sabe o que tem a ver com o Collor, indiretamente, não estou aqui fazendo nenhuma ilação, o ascenso da família Lira. Porque os dois grandes blocos políticos em Alagoas, por muito tempo que disputavam poder em Alagoas, era exatamente o bloco da família, do bloco em torno do Fernando Collor de Mello e dos seus aliados, e o bloco do Renan Calheiros e dos seus aliados. A família Lira, do Benedito Lira, né, que foi senador, governador também, era digamos, um terceiro bloco secundário, que costumava ter uma relação mais próxima do Fernando Collor. Quando o Collor perde a eleição para o Senado, esse grupo político começa a perder força, o grupo que ascende em Alagoas é o grupo do Lira. É o grupo do Lira. Ocupa esse espaço aí deixado Ocupa esse espaço. Então nós estamos vendo, na verdade, uma nova oligarquia que surgiu, como aliás já aconteceu tantas vezes no Brasil, né? Superando uma oligarquia em crise, a oligarquia da família Collor de Mello. A gente está falando aqui que o Fernando Collor é muito próximo ao bolsonarismo. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Tarcísio de Freitas, vale a pena. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Deixou um grande legado. Deixou um grande legado. Beleza, não. Tudo isso que o Tarcísio disse, já disse, e olha, o Tarcísio fala, viu, gente? Ele parece discreto, mas ele fala pra caramba. Tudo isto pode ser usado contra ele no momento certo, viu? Apoio ao Trump, no momento em que o Trump meteu um monte de tarifas sobre a indústria brasileira, em particular a indústria de São Paulo, apoio ao Collor, né? Apoio a outros políticos aí enroscados até o pescoço em Maracutaia. Seu Tarcísio que comece a parar de falar bobagem se quer ter alguma chance de ter futuro na política brasileira. É que quando vai pra prisão todo mundo tenta se afastar, né? Só que há registros. Fica complicado, né? Não tem como. E olha, a prisão repercutiu no mundo político. Vamos dar uma olhadinha no tweet do deputado Chico Alencar. Ele disse o seguinte: vivi para ver, esperei 33 anos para ler a notícia do Collor preso, mas enfim aconteceu. Se durar esse tempo para Bolsonaro ter o mesmo destino, só meus filhos e netos curtirão. De fato, né? 33 anos. Mas a fila está andando mais rápido para o Bolsonaro. A fila do Collor demorou para andar. Mas agora que o Collor puxou a fila, o Bolsonaro vem logo atrás, vai ser rápido, esse ano ainda. Virou esporte nacional agora prender bolsonarista, porque tem muito bolsonarista que cometeu crime, viu? De todo tipo. Não só esses que a gente está vendo aí no STF. Né? Bom, tem vários na fila, né? Várias também. A Carla Zambelli é outra que está na fila. Exatamente. Né? O Chiquinho Brazão, que está preso agora em domiciliar, perdeu ontem o mandato, também era bolsonarista. Por falta, né, Rodrigo? Também é outro ponto que a gente vai conversar bastante aqui. Silveira, né? Daniel Silveira. Já teve alguns, né? Um outro menino que fazia aquelas lives violentíssimas no Rio de Janeiro. Até esqueci o nome estadual, dele. Né? Também me fugiu o nome, daqui a pouco a nossa audiência vai nos dar esse toque aí também. Olha, o que mais tem gente é bolsonarista preso, viu? Vamos dar uma olhada na sequência de posts, porque o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, também foi na mesma linha, tá? Disse o seguinte, ó: bom dia, Collor preso,
Bolsonaro em vias de ser. Eu vi um meme, né, do Collor sentado no banquinho ali na cadeia e olhando para o lado, né, e o espaço vazio ali esperando. É você o próximo. Quem Eu vi a será o postagem próximo? do Boulos, muito boa a postagem do Boulos. Ele põe esse vídeo do Collor gritando Bolsonaro, Bolsonaro, e fala assim, o Collor já anuncia o próximo a ser preso. E aí roda o vídeo, né? O Collor Tá chamando seu amigo, né? Tá chamando o amigo pro lado dele, né? Vem comigo. O Collor tá na esperança de conseguir, pelo menos, pegar uma domiciliar, alguma coisa assim. Vamos ver o que acontece. Mas é importante, porque a gente fala assim, a gente tá fazendo um pouco de galhofa aqui, mas, obviamente, primeiro que prisão não é uma coisa que a gente comemora porque a gente quer ver a pessoa sofrendo, entendeu? Não, é porque os sujeitos, assim, é muito ruim pro país a impunidade e mais, é muito ruim que esses sujeitos continuem na vida pública. Porque eu acho que a grande sacada, Rodrigo Roberto, não é se o Collor vai ficar preso no Chilindró, lá num presídio em Maceió, ou se não vai ficar em prisão domiciliar. Honestamente, para mim, isso importa pouco. O que importa é que, ao ser condenado, ele vira ficha suja e sai da vida pública brasileira. Porque tem que tirar, um sujeito como esse não pode ficar disputando eleição, não pode ficar ganhando mandato de deputado para destinar emenda parlamentar, não pode incidir sobre a vida pública, tem que ser banido da vida pública, mais do que a prisão do Bolsonaro, mais do que a prisão do Collor. Embora a prisão do Bolsonaro, eu confesso que o meu punitivismo ele fala mais alto, mas mais do que a prisão, o importante mesmo é que essa gente seja banida da vida pública, e o Collor já foi uma vez, ficou 8 anos sem poder ser candidato e depois voltou. Quer dizer, agora, com a idade que tem, certamente não vai ter essa oportunidade. A nossa produção avisa que está com a postagem do Boulos aqui, que eu citei agora há pouco. Podemos colocar na tela? Olha aí, ó. Ele diz, Collor, é a postagem do Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL de São Paulo. Collor já anuncia o próximo a ser preso. E aí é o vídeo que nós acabamos de ver, não sei se vamos rodar de novo. Collor já anuncia o próximo a ser preso. Roda VT. Pode ser assim? Não deu certo. Eu passo aqui. De Bolsonaro, novo. Bolsonaro, É isso, Bolsonaro. É que eu peguei de surpresa. Desculpa, Vitinho, nosso operador aqui. Collor já anuncia o próximo a ser preso. E aí, roda VT. Será que dá agora? Vamos lá. Não vai dar, não. Bolsonaro. Era isso. A gente já viu. Essa imagem já rodou muito hoje. É isso aí. Vamos girar a pauta e falar sobre a Débora golpista, porque ela não é só a Débora do batom, tá? Porque o STF formou maioria hoje para condenar um dos símbolos do bolsonarismo, né? A cabeleireira Débora Santos, que pichou Perdeu o Mané na Estátua da Justiça no dia 8 de janeiro. Hoje votaram Luiz Fux e Cristiano Zanin e o placar ficou em 4-0. Votaram também pela condenação Xandão e Flávio Dino. Dino defendeu os 14 anos de Alexandre de Moraes, já Zanin sugeriu 11 anos para Débora. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Luiz Fux discordou do tamanho da pena defendida por Xandão, que foi de 14 anos, e pediu prisão de 1 ano e 6 meses, quase 1/10 da pena, né? Uma diferença muito grande. O ministro considerou a confissão de prática delituosa por parte de Débora como um atenuante e defendeu que ela também deve pagar pela limpeza da estátua. Ainda falta o voto de Carmen Lúcia e o julgamento vai até o dia 6 de maio. É uma diferença muito grande, né? Você dá 1/10 da pena. O Fux deu 1 ano e 6 meses, né, de condenação. Eles vão ter que fazer a dosimetria, né? Um acordo entre eles, né? Eu acho que a decisão a proposta do Fux de 1 ano e 6 meses de prisão, obviamente, é para criar algum tipo de mediação. Né? Obrigar, né? Entre 11 anos, você bota ali um ministro sugerindo 1 ano para ficar alguma coisa 5, 6. Né? É meio absurdo o que a gente está falando, porque, na verdade, existem critérios para definir o tempo. Né? Sim. Mas nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo é pródigo em inventar medidas alternativas e novidades quando é para definir a pena. Agora, me chama a atenção uma coisa, não sei se o Rodrigo vai lembrar, a própria Roberta, que é de se a Débora Santos, se foi ofertada a ela a mesma possibilidade que foi ofertada a outros presos do 8 de janeiro de fazer a transação penal com o pagamento de multa, com aquele curso sobre democracia, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que a maioria dos mais de 1.000 golpistas que foram presos no 8 de janeiro, ou na frente do quartel lá em Brasília, ou participando diretamente do quebra-quebra, foi ofertado a eles a possibilidade
deles terem, né, um acordo judicial, né, que é chamado transação penal, onde eles fariam um curso sobre democracia, pagariam uma multa de R$5.000 e sairiam lá sem nem sequer ficar presos, né? E que boa parte dos golpistas não aceitou essa oferta. Eu não sei se no caso da Débora essa oferta foi feita, porque se não foi feita, mostra a disposição dela de marcar posição e defender, né, mesmo que depois tenha se arrependido, defender que o que ela fez não foi crime. Né? Depois ela se arrependeu, gravou aquele vídeo dizendo que não tinha noção, que estava fazendo uma pichação numa estátua que tinha um simbolismo tão importante, etc, etc. A questão não é só essa, né? A questão é o entorno todo, né? Havia uma invasão dos três poderes, uma depredação generalizada e uma tentativa de forçar o golpe, né? Que aquilo tudo foi feito para forçar o exército a intervir e aí dar o golpe que eles estavam esperando desde novembro, quando ficou claro que o Bolsonaro tinha perdido a eleição. Então, esse é o contexto. Você falou do critério, né, Juliano, Roberta, para talvez diminuir a pena, é porque há vários crimes, né? Ela foi condenada por 4 ou 5 crimes, na verdade. Então, é difícil reduzir as penas, a não ser que você tire, que você entenda, não, ela não pode ser condenada por golpe de Estado. Tem que ser absolvida de alguns crimes. Ela tem que ser absolvida por esses outros crimes. Agora, se ela for condenada pelos crimes, você não consegue dar uma pena de 1 ano, porque pena mínima de tentativa de golpe de Estado é 4 anos. Então, o Fux está forçando a mão realmente para algum tipo de acordo que ele está tentando sinalizar aí. E a Carmen Lúcia não votou até agora, né? Não. Acho que ela está esperando, talvez ela esteja costurando justamente esse entendimento, já que a Débora virou um símbolo do bolsonarismo. Então, reduzir um pouco a pena dela talvez seja algo necessário para o Supremo para diminuir a pressão bolsonarista na urna. Pois é, mas aí diminui a pena dela. E os outros? Os outros 400 e tanto que já foram condenados. Exatamente. Pois é. Vamos diminuir de todo mundo? É o que disse o Alexandre de Moraes hoje. O Alexandre de Moraes falou isso. Confuso, né? Fica estranho da gente entender. Não, e ademais traz uma subjetividade para a decisão dos juízes que é ruim para eles, né? Quer dizer, bom, eu estou diminuindo aqui, digamos que o Rodrigo, eu acho que a hipótese dele está corretíssima, quer dizer, tem uma pressão do bolsonarismo no caso da Débora e pode ser que o Supremo queira desinflar essa pressão, melhorando as condições da condenação dela, mas vejam o grau de subjetividade que isso tem. Não é claro que a gente sabe que as decisões judiciais não são só objetivas, não tem uma cartilha que diz assim, olha, fez isso, fez aquilo, igual tantos anos, né? Tem um grau de subjetividade, mas trazer isso para uma decisão com tanta visibilidade como essa, eu acho que é ruim para os próprios ministros, viu? E com tanta gente envolvida, né? Imagina se todos reclamam, enfim, das suas penas, enfim. Porque hoje é a Débora, né? Porque amanhã pode ser o Joãozinho, o pipoqueiro, e os que já foram condenados também, né? O Zezinho do ice cream. E aí... O ice cream. Popcorn e o ice cream. Meu Deus. Olha, deixa eu trazer um recado aqui, porque vem aí mais uma estreia daquelas do ICL que promete ser um marco na recuperação da nossa memória histórica. E é só o ICL, claro, um veículo com total independência e coragem, poderia exibir uma história como essa que eu vou contar para você agora. É o seguinte, com direção de Chaim Letevski, nós vamos exibir o primeiro episódio do documentário Folha Corrida, que revela o envolvimento do Grupo Folha de São Paulo com a ditadura militar. A série mostra como o jornal cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou com o aparato repressivo do regime. Então não perca, é no domingo agora, dia 27 de abril, às 8 horas da noite. Nós já temos mais de 100 mil inscritos. 100 mil já, Roberta. Quanta gente para acompanhar essa exibição do primeiro episódio. Mas você ainda pode garantir o seu ingresso, tá bom? Reservar sua poltrona para assistir no conforto do seu lar. Corre lá em icln2.com.br. Só para te deixar na vontade, eu vou rodar um trechinho só. Roda aí. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial, porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do doicode. Ninguém contou eles. Falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes
repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. Rodrigo, eu sei que você já assistiu. Dá um spoilerzinho pra gente. A pré-estreia. O legal é que isso tudo é fruto de uma pesquisa feita em parceria pelo Ministério Público Federal e pesquisadores de várias universidades públicas, né? E para o documentário, eles partiram dessa pesquisa, mas foram entrevistar jornalistas, alguns de direita, vocês viram aí o Boris Casoy, dando risada, não sei do que, mas ele achou engraçado que deixavam a arma em cima da mesa. Mas entrevistam também vítimas da tortura, gente que testemunhou, que viu os carros da Folha de São Paulo sendo usados para transportar presos, para fazer esse trabalho de campana, às vezes também, contra os militantes que se opunham à ditadura. Então, é um super documentário, é literalmente um documento sobre a relação entre a Folha de São Paulo e a ditadura militar. Nós vamos exibir, então, o primeiro episódio neste domingo. Não perca, às 8 horas da noite. Horário bom, né? Horário ótimo. Para curtir um documentário aí que vai trazer imagens, né? Acho que, assim, quando tem materialidade da história, né, fica tão diferente, porque, assim, até para quem duvida, tem que acreditar nessa história, não tem jeito. E olha, vamos seguir aqui com o programa, porque a Elô fez uma entrevista exclusiva com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, sobre a mega fraude do INSS. Aquela revelada, na verdade, essa semana, em que milhares de aposentados foram vítimas de descontos ilegais em suas folhas de pagamento. Uma fraude bilionária, a gente está falando aí de mais de 6 bilhões de reais. Daqui a pouquinho a Elô vai contar os detalhes pra gente. Mas antes, vamos ver o que o Andrei disse sobre a prisão hoje de Collor. Vamos ver. Nós pudemos fazer a prisão de uma autoridade como um ex-presidente da República, de maneira discreta, de maneira efetiva e sem nenhum prejuízo à imagem da instituição, à imagem pessoal do investigado, trazendo, como eu disse, a institucionalidade para aquilo que fazemos no nosso dia a dia. A hora que ele fala disso, a gente relembra a maneira como a Polícia Federal agiu com o presidente Lula, fazendo o contrário, né, expondo completamente, especialmente naquela primeira condução coercitiva, lembram? Que levaram o Lula para o aeroporto de Congonhas? Lembro. Expuseram, avisaram toda a imprensa, fizeram tudo de maneira para provocar uma execração pública. O que o diretor da PF está dizendo é que não, cumprir uma ordem, que era prender, porque tem que prender, mas sem ficar execrando, filmando, humilhando publicamente, que, aliás, não se deve fazer isso com ninguém, né? Nem com autoridade, nem com o povo brasileiro, seja, com ninguém, né? exatamente. Assim, não há distinção entre todos nós mortais aqui. Vamos chamar a Heloísa Vilela, então, que fez essa entrevista. Oi, Elô, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Elô. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pois é, achei super interessante ele falar disso, mas ele não quis dizer, não quis comentar mais nada a respeito da prisão do Collor, mudou de assunto, mas ele se limitou a dizer isso, não tem circo midiático. O nosso esforço aqui é trazer a Polícia Federal de volta para a normalidade. Como quem diz, o que a gente tinha antes não era o padrão que deveria existir para uma polícia de Estado, né? Aliás, a Polícia Federal agiu rapidamente, né? Ainda pegou o Collor lá no aeroporto, né, Elô? Ele estava tentando ir para Brasília, me parece. A justiça é que não agiu muito rápido, não, né? Porque 20 anos desse caso aí, que ele foi preso por este caso, 20 milhões de reais, né? Anos e anos esperando, entrando com um recurso atrás do outro. Enfim, chegou a hora, né? Pois é. E, Elô, o Andrei disse que as fraudes no INSS de descontos ilegais aumentaram muito a partir de 2022, né? E aí viraram um filão para os golpistas. Vamos ver? Depois quero te ouvir. Me parece que sim, encontraram, diria, um filão, né, para que arrecadassem muito dinheiro. Dinheiro do segurado, dinheiro do pensionista, do aposentado, aproveitando também essa, para dizer o mínimo, fragilidade administrativa. Aí. Começou em 2019, mas a partir de 2022 foi para a Lua, né? Foi para o espaço. Disparou, porque foi criado, em 2022, foi criado um protocolo
para que as empresas, as associações e as entidades de classe se acreditassem junto ao INSS para fazer esses programas. Então, nessa hora, você teve aí uma multiplicação do número de entidades, hoje são cerca de 50 acreditadas junto ao INSS, e é o que ele disse, a partir desse momento, a impressão que se tem é que muitas descobriram um novo filão de exploração para ganhar dinheiro dos aposentados. E houve, então, essa multiplicação. Aí explodiu o número de entidades e também o volume de dinheiro dessas operações, né? Desses novos filiados, muitos deles, claro, que não eram filiados coisíssima nenhuma, era uma coleta de assinaturas que, na verdade, forjava assinaturas. Inclusive, ele disse algo que eu achei super interessante, que quando esse número explodiu, né, o INSS não parou para olhar, vem cá, peraí, quanta gente nova entrando aqui, quanto dinheiro, e a Dataprev, que processa esses dados, que roda a folha de pagamentos do INSS, não fez o que ele chamou de uma análise crítica dos dados, né? Você imagina que você tem um cartão de crédito, você nunca faz uma compra de R$1.000, aí num dia você faz, fora da cidade que você mora, vários cartões de crédito te telefonam ou bloqueiam a operação. Como que esses dados não foram motivo para chamar a atenção das autoridades e barrar tudo e falar, epa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então ele falou que é preciso usar biometria, que se fosse usado biometria de forma correta, séria, realmente implementado o projeto da biometria, pelo menos 60% dessa fraude seria impossível de acontecer. Elô, boa noite. Eu queria ressaltar um aspecto que eu acabei vendo aqui numa matéria dos nossos colegas da revista Fórum, não sei se a origem da informação é da revista Fórum, mas vi que eles publicaram, informando que das 11 entidades que estão sendo investigadas nesses desvios, nas associações que supostamente faziam os descontos indevidos dos aposentados, sempre é bom lembrar, tá? O dinheiro não saía da conta do INSS, o dinheiro, a fraude era sobre os pensionistas, né? Claro que com a facilidade que alguns agentes públicos permitiam que houvesse por parte do INSS, mas das 11 entidades que estão sendo investigadas, 9 foram criadas nos governos Temer e Bolsonaro. Das 11, 9 foram criadas no governo Temer e Bolsonaro e foram criadas para fazer isso, ou seja, para supostamente conceder esses benefícios, academia, descontos em supermercados, plano de saúde e etc. O Andrei mencionou alguma coisa sobre as entidades, já que a direita desde ontem está agitando tanto em torno dessas entidades, porque uma delas tem como diretor o irmão do presidente Lula, e aí começou uma agitação nas redes sociais da direita. Ele comentou alguma coisa sobre o fato das entidades terem sido criadas no governo Temer e Bolsonaro? Ele falou que eles investigaram um recorte de tempo, de 2019 para cá, né? E que foi justamente o período em que você teve um aumento do número de associações e entidades que passaram a fazer parte desses programas. Então, ele não aponta o dedo diretamente, porque, afinal de contas, ele é diretor-geral da Polícia Federal e ele não pode fazer isso, né? E existe uma investigação em curso, inclusive, antes que a CGU começasse essa auditoria em 2023, a Polícia Federal já tinha alguns inquéritos abertos em diferentes estados, não era um inquérito nacional, não era um conjunto da obra. E quando a CGU veio no meio do ano passado com essa demanda, dizendo, olha aqui, estamos fazendo uma auditoria e estamos encontrando umas coisas bem estranhas, né? Quando a Polícia Federal conversou com a CGU, aí eles se deram conta, isso é um problema nacional, porque existem inquéritos em vários estados. Então vamos juntar tudo aqui em Brasília, vamos coordenar isso de uma maneira mais eficiente e vamos em campo ver o que está acontecendo. E, como você disse, é óbvio, ele chamou ali na sua maneira bem discreta de diretor-geral da Polícia Federal, né? Ele falou de no mínimo, fragilidades do sistema. O que ele está dizendo, né? Fragilidade
Não, é que houve algum tipo de conivência, no mínimo, ou de fechar os olhos, ou de não fiscalizar, ou de participar ativamente dessas fraudes, pessoas dentro do INSS. Não é à toa que a Justiça pediu de imediato o afastamento do presidente do INSS e de 4 diretores, né? Porque tinha indícios de participação ativa, passiva, a gente não sabe a investigação que vai dizer. Agora, ele respondeu objetivamente também sobre essa agitação que a direita está fazendo com o nome do irmão do presidente Lula. Foi uma das perguntas que eu fiz, que obviamente tinha que fazer, e ele foi direto ao ponto. Perfeito, Heloísa. Depois desta introdução, só nos resta agora ver a resposta. Sobre esse tema, Vamos lá, sobre esse tema. O Sindinap, do qual ele faz parte da diretoria, é alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação, portanto isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação que hoje se mostra Impressionante isso. Como é que os bolsos... Quer dizer, o Juliano traz a informação, Heloísa, de que das 11 principais entidades investigadas, 9 foram criadas no período Temer-Bolsonaro. Mas a direita conseguiu, nas redes, nos últimos dias, conseguiu assim, não foi com tanta força como já tiveram no passado, mas criou esse fantasma falando, tem a ver com o irmão do Lula, é o sindicato do irmão do Lula, do Frei Chico, né? Faltou dizer o nome, o Frei Chico. E o Andrei, o diretor da Polícia Federal, disse que o Frei Chico não é investigado e que esse sindicato não está entre os sindicatos investigados. Elô, conta melhor isso pra gente, por favor. Não só a extrema-direita, completando aqui, Elô, como algumas manchetes também. Isso, Roberta, tem razão, tem razão. Lula, exatamente. Eu vi um comentarista importante, né, Elô, comentarista aí de um veículo grande, importante. A manchete era presença do irmão de Lula em investigações complica presidente. Uma baixaria. Porque você parte de um fragmento de verdade, né? É sempre assim que você cria uma fake news. Você pega um fragmento de verdade, né, que é o fato do sindicato do qual o irmão do presidente Lula é diretor, estar conversando e ter sido parte dessa auditoria toda, e de estar se explicando com uma ou outra pessoa que está na lista de associados, mas que na verdade não queria, e quantos são, não se sabe, eles já foram na justiça e provaram que alguns eram realmente de fato. Enfim, isso é uma história que vem rolando há muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse fragmento de verdade, que é uma associação que faz também esses programas, e usam isso para construir uma outra história. Isso na extrema-direita, a construção da fake news. Agora, a grande imprensa vai e embarca dando título de matéria com a história, com o fato do irmão do presidente Lula, que é um sindicalista há anos, né, ser de um sindicato que também faz esse tipo de programa de desconto. E faz também crédito consignado e etc. Então, o diretor da Polícia Federal, o Andrei, deixou muito claro que dessas 11 entidades que foram avaliadas e que foram alvo de atenção da Polícia Federal e da CGU, né, 9 tiveram mandado de busca e apreensão contra a organização e contra os diretores, contra as pessoas físicas dessas organizações, o que não é o caso do sindicato do qual o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, faz parte, muito menos ele foi alvo disso. Agora, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa operação, na quarta-feira, quando ela foi deflagrada, a Polícia Federal, somente a Polícia Federal, colocou 700 agentes em ação para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão. E no primeiro momento, eles tinham falado que tinham conseguido reunir 15 milhões de reais
em carros de luxo, obras de arte, joias, etc, etc. Mas hoje o diretor da Polícia Federal, Andrei, me disse que 15 milhões foi apenas em uma batida, em um local, contra uma pessoa. Mas que, na verdade, naquele dia eles levantaram 50 milhões nos outros lugares onde houve a mandado de busca e apreensão. Então, isso foi a primeira ação, digamos assim, ostensiva da Polícia Federal. Mas há de se imaginar que outras virão. E ele deixou muito claro que existiu, de alguma maneira, uma participação de quem estava dentro do INSS. Claro, isso é óbvio, né, gente? Isso não ia acontecer sem algum tipo de facilitação. Agora, outra pergunta que eu fiz para ele, que ele não respondeu e disse que, afinal de contas, a Polícia Federal não se mete em política, foi a respeito do ministro da Previdência, né? Porque o INSS está diretamente ligado ao Ministério. O Carlos Lupe, que é o ministro, num primeiro momento fez uma defesa enfática do presidente do INSS, falando que ele até o momento era um funcionário de carreira exemplar e, claro, levou um puxão de orelha feio do presidente Lula, que exigiu a demissão do presidente do INSS. Resta saber o quanto que isso queimou o ministro Lupe, né? Porque não ficou nada bonito para ele o tom diferente que ele usou para falar dessa situação na coletiva, da qual participaram o próprio Andrei, o ministro da Justiça, e o ministro da CGU. Foi uma saia justa, né, Juliano? Bem justa, inclusive. Foi. E a imprensa hoje começou, a grande imprensa principalmente, né, que adora demitir, nomear e demitir, né? Quando é um ministro Juscelino Filho, pega leve, né? Porque afinal de contas é do Centrão. Quando é o Carlos Lupe, que é de um partido de centro-esquerda, grande imprensa hoje pedindo a cabeça, sobretudo os lavajatistas aí, vários deles hoje exigindo do presidente Lula demissão e etc, né? Então, certamente houve aí algum ajuste de contas, né? Depois da fala do Carlos Lupe com o presidente, né? Algum tipo de ajuste de conduta, né? Certamente deve ter ocorrido. Agora, precisa lembrar, a Globo News, que não são eles que nomeiam ou demitem ministros no Brasil, felizmente, né? Exatamente. E é preciso chegar à conclusão se, no momento em que a CGU entregou um relatório para o INSS, dando conta do que estava acontecendo, e o INSS não fez nada, até esse momento, ninguém sabe se o funcionário exemplar foi lá e passou a informação para o ministro, né? Essa ligação aí, talvez a investigação consiga resolver essa dúvida. Por enquanto, não existe nenhuma indicação, então não se pode dizer nada, né? É isso. Perfeito. Pois é. E olha só, essa entrevista completa da Elô com o Andrei, você vai ver na segunda-feira no ICL Notícias, primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Então não perca, que tem mais trechos aí inéditos para você acompanhar. Você tem uma notícia, né, Rodrigo? Eu tenho uma atualização aqui. Breaking news. Exatamente. A gente estava falando do caso da Débora, né, que ficou conhecida como a Débora do batom, mas a gente poderia chamar de a Débora da tentativa de golpe. Já havia 4 votos, faltava o voto da Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia acabou de dar o voto e acompanhou o relator Flávio Dino e acompanhou, o relator Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Então, maioria de 3 votos na turma pela condenação a 14 anos de prisão. A Carmen Lúcia acompanhou também na pena. Heloísa, acho que é importante porque havia essa divergência. O Luiz Fux deu uma pena menor, como a gente explicava aqui antes. 1/10 da pena. 1 ano e meio de pena para a Débora, e o ministro Zanin tinha dado 11 anos. Agora, 3 ministros, portanto, com o voto da Carmen Lúcia, que acabou de sair, agora há alguns minutinhos. Quer dizer que a Carmen Lúcia estava assistindo o ICL e a gente noticiou que ela não tinha votado ainda. Ela falou, vou ficar mal com a comunidade é verdade, tinha esquecido, apertou o Enter. Então anuncia a votação aí a respeito da manutenção da prisão do Collor, porque isso também está sendo votado pelo conjunto do Supremo, né? Na última hora que eu vi, porque vai ter uma sessão agora vai pro físico, presencial, mas eles já estão antecipando os votos. Então, são 11 ministros, eu já vi que 4 tinham votado a favor da manutenção da pena. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então nós estamos acompanhando os 2 casos. O caso do Perdeu Mané, da Débora Rodrigues, né? Isso. Que então tem 3 votos pela condenação a 14 anos de prisão. Não adiantou o Fux dar esse voto que ele tentou puxar um pouco muito para baixo, né? Para tentar uma pena menor para ela.
mantida a condenação a 14 anos de prisão. E a Heloísa chama a atenção para o outro caso que está rolando hoje, né? Heloísa, tem alguma expectativa de que saia hoje ainda a definição final? Não, né? Porque o Gilmar Mendes puxou para o plenário? Como é que é isso? Sim, mas os ministros já estão antecipando o voto, eles podem votar até quase 1 minuto antes da meia-noite de hoje, certo, né? Então, se você tiver ali um número de ministros suficiente, 6 ministros, votando hoje e dando, decidindo pela manutenção da prisão dele, já fica decidido. E aí, no plenário, o máximo que pode acontecer é você ter 5 votos divergentes, né? Mas, então, possível né? Matematicamente, é possível. Se vai acontecer e se eles todos vão antecipar, se um número tão grande assim vai antecipar o voto, a gente não sabe. Eu vi que já tinham 4. 4-0. Então, vamos ver. Agora, desses anos todos que essa senhora golpista pegou, agora por essa decisão do Supremo, quantos que ela vai ficar de fato presa, né? Ninguém cumpre a pena completa. Você cumpre uma fração, porque é réu primário e etc. Então, ela vai ficar aí, sei lá, uns 3 anos presa, já ficou quase 2. Ela não tem mais muito tempo pela frente na cadeia, né? 1/6 da pena geralmente progride com bom comportamento, que aparentemente ela tem, né? Então, 1/6 da pena já progrediria para o semiaberto. Então, é isso mesmo que a Elo falou. 2 anos, 2 anos e meio. Então, mais um pouco, ela deve estar progredindo para um regime semiaberto, né? Elo, a gente falava aqui sobre o Fernando Collor de Mello, sobre essa prisão do ex-presidente. Eu queria entender qual é a sua leitura sobre essa atitude do ministro Gilmar Mendes, que preferiu levar para o plenário físico esse julgamento. Você acha que vem surpresinha por aí? Eu acho que se leva para o plenário físico, pode haver um pouco mais de constrangimento, né? Na hora de fazer o voto. Do que no virtual. No virtual você vai lá, faz o seu voto e tal, não tem a presença dos colegas e tal. Então eu não sei exatamente o que ele está querendo com isso. Não sei se ele está querendo... É difícil dizer, Roberta. Eu acho que a intenção é talvez de criar um fato, um pouco de constrangimento, não ser tão fácil assim manter a prisão do Collor. Eu ouvi hoje também que já tem uma série de indicações aí do advogado que vai entrar com uma lista de doenças que ele tem, diabetes ou, sei lá, pressão arterial, o que seja, para impedir que ele fique preso. Parkinson, parece. Foi essa que a pessoa que falou comigo, pessoa de um alto escalão aí de uma esfera do governo, falou assim, que surpresa, bipolaridade, você poderia imaginar? Mas o Juliano não é brincadeira, doença mental não é brincadeira, mas eu acho que exato, é sério, e não há problema nenhum a pessoa ter bipolaridade, tá? Eu não tô brincando com essa história. O que a gente vê no comportamento dele é que ele não se tratava, né? Ele aparentemente não se tratava. E isso pode ser usado agora para tentar fazer com que ele fique menos tempo na cadeia. Não, tem tratamento, você pode se tratar e ficar lá cumprindo a pena que você deve cumprir pelos crimes que você cometeu, né? Problema mental não é desculpa para cometer crime. É isso que eu quero dizer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o Juliano lembrava aqui, Heloísa, que o advogado chegou a colocar essa questão dele ser bipolar como, assim, entre os atenuantes para que ele pudesse ir para a prisão domiciliar. E o Collor foi perguntado na audiência de custódia, não é isso, Juliano? Eu não cheguei a ouvir a audiência de custódia, você ouviu, né? É isso. Ele foi perguntado na audiência de custódia se confirmava as alegações do advogado. Ele falou que não tomo nada, não tomo remédio nenhum, sou saudável, tô bem. E esse é o nível da empáfia de Fernando Collor de Mello, que você conhece tão bem aí, tantos anos cobrindo a política. Ele não toma porque devia, tá vendo? É exatamente o que eu acabei de falar. Ele não, pelo visto, não se trata, deveria, toma, mas não quer nem admitir, porque tem esses preconceitos todos em torno da saúde mental, né? Que é uma bobagem. Exatamente. Tá certo. Querida, sextou pra você. Obrigada e um ótimo final de semana, viu? Bom fim de semana, pessoal. Obrigado, Elo. Bom fim de semana. Elo. Rodrigo? Também vou liberar você. Você me libera, obrigado. Sextou, vai nos deixar mais cedo, é? Sexta-feira mais cedo. Isso, que eu já fiz, né? Ouvindo isso urgente, né? Tem um tempinho a mais aqui no estúdio. Mas bom fim de semana, Juliano, mais uma vez. Obrigado, Roberto. Até segunda. Até segunda a gente se vê. Valeu, gente. Valeu.
Muito bem. Enquanto Fernando não, enquanto o Rodrigo se vai, eu vou chamar Luiz Nassif para conversar com a gente, para participar do N2 nesta sexta-feira à noite. Oi, Nassif, boa noite, tá por aí? Tudo bom, gente? Eu posso trazer mais alguns componentes psicológicos para entender o Collor? Você é outro, que acompanha esse personagem também há muitos anos, né, Nassif? São os medalhões do jornalismo brasileiro. Ele conseguiu me tirar do ar na TV Gazeta. Eu tenho uma longa história com ele, eu estou escrevendo amanhã. Mas para entender o saco roxo, aquele negócio tudo dele, Nossa, é o seguinte, eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, esse personagem explica todo o restante. O pai dele, Arnon de Mello, frequentava Poços de Caldas nos anos 40 e tudo aí, foi sócio do Walter Moreira Salles, e ele tinha uma característica, era extremamente medroso, fisicamente medroso. Ele ficava com medo de cavalo. Ele, quando foi eleito governador, ele pagava um irmão para dormir no quarto dele, na cama dele, lá como se fosse ele com medo de atentado. E ele teve uma tragédia na vida dele, que ele, senador, tinha o senador Péricles, esqueci agora o sobrenome, que tinha sido governador de Alagoas antes dele, que andava armado e invadiu o Senado com uma arma. E o Arnon de Mello sacou a dele e tremia tanto que deu 2 tiros. O primeiro tiro bateu na mesa do Zé Hermílio de Moraes, senador lá, que se escondeu embaixo da mesa e ficou meio encavalado lá. E o segundo matou o senador Queirala. Então, digamos, essa marca aí, essa mancha, marcou muito o Collor lá, que lá atrás já vinha com o negócio do saco roxo, Então, isso que explica aí por que ele não quer nenhum argumento aí que coloque em dúvida aí a sua força, masculinidade e tudo aí. Mas o Freud explica muita coisa da história do Brasil aí, viu? Mexer com a masculinidade assim também é um tema sério, hein? Entre os ex-presidentes do Brasil. Olha só, Nassif. A minha história com o Collor, gente... Vai lá. Tem muita coisa. Entendi. Então deixa eu trazer aqui um presidente que também dá o que falar, que é o presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump citou o Brasil e outros países do BRICS, isso de forma pejorativa durante uma entrevista à revista Time. O republicano disse que o Brasil, China e Índia ficaram ricos roubando tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos. Nós separamos uma arte aqui para mostrar exatamente o que Donald Trump disse. Vamos ver juntos. Olha só. Veja, isso é o que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. A Índia cobra 100%, 150%. Se você olhar para o Brasil, se você olhar para muitos países, eles cobram. É assim que eles sobrevivem. Foi assim que ficaram ricos. Nassif, o Donald Trump descobriu a receita do milagre, é isso? Esse aí que tem que bipolar aí, não é possível, né? O Brasil, ele recentemente conseguiu equilibrar um pouco as contas com os Estados Unidos, porque ele sempre foi deficitário em relação aos Estados Unidos. E quando você vê as exportações dos Estados Unidos para o Brasil, não são mais máquinas, equipamentos, tudo. Por quê? Porque esse modelo americano acabou com a capacidade de produção dos Estados Unidos. É um modelo, essa financiarização terrível aí, que, aliás, o Trump sempre foi beneficiário porque ele sempre foi um especulador imobiliário aí. Essa especulação fez com que as empresas americanas, desde os anos 90, adotassem o padrão Jack Welch, que foi o sujeito que presidiu a General Electric e quase acabou com a General Electric. O que era esse padrão? Eu tenho que melhorar o preço das empresas. Como é que eu melhoro? O preço é um múltiplo dos dividendos. Então, eu preciso aumentar os dividendos da empresa. Como é que eu faço? Corta investimento, corta manutenção, corta inovação, corta tudo. Então, você, num primeiro momento, os dividendos explodem, o preço das empresas vai lá em cima, no segundo momento, matou o futuro das empresas. Ele conseguiu acabar com a General Electric, que era o símbolo máximo do capitalismo inovador americano, e o modelo dele está acabando com a Boeing também. Então, o que acabou com os Estados Unidos, efetivamente, foi esse... Você pega agora a Google, por exemplo. O Google teve um baita lucro aí.
Parte desse lucro eles usaram para recompra de ações. Para que serve a recompra de ações? Serve para aumentar o preço das ações, beneficiar os executivos que tocam a empresa em detrimento da inovação e do crescimento e da modernização. Então, a decadência americana está ligada a esse modelo que garantiu o predomínio financeiro americano no mundo. Então, por que os Estados Unidos ficaram tanto tempo aí com déficits e tudo? Porque ele usava o dólar, a China tinha um superávit comercial, investia no dólar, com isso financiava os déficits americanos e permitia essa vida boa, digamos, dos governos americanos esse tempo todo, enquanto a economia ia sendo dilapidada por essa financiarização. Aliás, o melhor diagnóstico que teve é quando você pega os discursos do Papa, aí em relação ao individualismo e essa questão da busca exorbitante do lucro, né? Foi isso que acabou com os Estados Unidos. Daí ele fala, não, mas a China ganhou porque tinha tarifa, não, ele tinha mão de obra mais barata, mas a China aproveitou esse período todo para dar um salto tecnológico monumental. Monumental. Então, quando ela se abriu, digamos, nos anos 90 e 2000, aí, para o capital estrangeiro, o que fazia? Você quer o nosso mercado de consumo? A gente tem um baita mercado, 1 bilhão e tanto de habitantes aqui, a renda está aumentando. Você quer entrar? Você tem que ficar sócio de uma empresa chinesa e transferir tecnologia para a empresa chinesa. Então teve uma estratégia. Aliás, é fácil ver como que um país se comporta e outro país se comporta nesse jogo de tarifas. A China com uma estratégia muito clara desde lá de trás, uma estratégia, quando veio o governo Trump e percebeu que era uma ameaça, a China se preparou nesse período, reduziu vulnerabilidades em várias áreas, e quando você pega o maior país do mundo, o Trump solta aquelas tarifas para todo lado sem ter nenhum estudo, está voltando atrás em tudo. E agora ele deu o passo mais perigoso, que está entrando uma ditadura nos Estados Unidos, que mandou prender uma juíza. Isso aí é o fascismo entrando nos Estados Unidos. Agora que a gente vai ver se esse modelo americano aí da democracia americana, até que ponto que resiste aí a um déspota que nem ele, né? É um jogo enroladíssimo. É a vontade pessoal de uma pessoa. Gente, todo o modelo americano lá de trás, que o Rui Barbosa copiou aqui quando montou a primeira Constituição brasileira aqui da República, era baseado nos chamados freios e contrapesos. Então você tem lá o executivo, que tem a sua autonomia, mas você tem os estados, cada qual com a sua autonomia relativa, você tem o Congresso, você tem o Ministério Público, você tem a Suprema Corte, né? E ele está arrebentando com tudo isso. Vamos ver agora como que a Suprema Corte vai reagir. As universidades, Harvard saiu na frente aí com uma postura fantástica aí, mas vamos ver até que ponto que o fascismo americano está tão poderoso a ponto de respaldar as loucuras desse Trump aí, né? E o mundo está inteirinho aí, a Europa vai reforçar, digamos, a luta democrática, né? Você tem a Europa já que está tentando reagir a isso, embora a ultradireita europeia também cresça, né? Mas é uma briga civilizatória. Ou você volta à Idade Média, ou você consegue recuperar de novo aí os parcos avanços civilizatórios que nós conseguimos aí em tantas décadas, né? É uma loucura, viu? Agora, Nassif, você mencionou aí o caso dessa juíza, né? A juíza ela foi presa pelo FBI por não cumprir uma determinação de prisão de imigrantes que era ilegal. Ou seja, a juíza, por não cometer uma ilegalidade, foi presa pelo FBI, que é a Polícia Federal deles. Quer dizer, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Agora, comentando o tema que você abriu aqui, o Trump dizer que as tarifas enriqueceram o Brasil, a Índia e a China, não dá vontade de convidar o Trump para vir aqui conhecer Heliópolis, para ver como o Brasil é rico, para vir conhecer o sol nascente, para vir conhecer a terra firme lá em Belém do Pará, para ele ver como o Brasil enriqueceu com as tarifas que foram cobradas, ou a periferia de Mumbai, a periferia de Nova Delhi, quem já teve a oportunidade de conhecer, cidades que são ricas porque têm recursos, mas são absolutamente desiguais, são países absolutamente desiguais. Agora, a questão é que isso cola lá dentro, né? Quer dizer, de alguma forma, o Trump precisa do inimigo externo, né, para poder justificar a sua cruzada contra os países em desenvolvimento. E mais do que isso, né, Nassif? Não é mais só a China. Quer dizer, fica cada vez mais claro que a estratégia
não é só uma disputa de hegemonia com a China, mas também é uma tentativa de fazer uma linha de corte onde de um lado está os Estados Unidos e do outro lado os países em desenvolvimento. Veja que a própria Europa já fica em segundo plano no discurso trumpista. Eu queria que você comentasse isso para a gente. Vamos pegar, quando você usa tarifas, as tarifas beneficiam quem? A indústria de cada país. Se você pega a indústria brasileira, você teve um processo de desindustrialização de 94 para cá terrível. Terrível. Quando você pega, digamos, esse modelo que o Brasil se sujeitou aí, de metas inflacionárias, desde o Fernando Henrique, passando por Lula e voltando agora com o Lula, é um modelo que impede qualquer crescimento. Então, não tem lógica essa questão dele aí de incluir as tarifas como fator de redução do crescimento americano e aumento do crescimento. Agora, é importante ver esse negócio da Índia que ele está colocando, porque se for pegar... outro dia eu estava vendo um trabalho da Petrobras, cenários econômicos até 2050, daqui para frente o país que vai puxar o crescimento mundial é a Índia, viu? E a Índia dentro de um modelo totalmente diferente do chinês. O chinês é um modelo autoritário, mas inclusivo. E a Índia, o que tem lá é aquele sistema de castas lá terrível, né? Mas ela investiu também em inovação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, ele tem daqui para frente, o país que vai crescer, a inovação está em todos os pontos. Está na questão da inclusão social, está na questão ambiental. O Brasil tem grandes possibilidades aí com a questão ambiental, com a transição energética, investindo em inovação. E nós temos um sistema de ciência, tecnologia e inovação fantástico aí que tentou ser desmontado no período Bolsonaro e está sendo remontado agora. O que chama atenção, que me irrita um pouco aí, é que o Lula tem plena consciência, ele nas reuniões de ministério, nas reuniões com a ministra de Ciência e Tecnologia, ele está ao par de tudo relacionado com ciência e tecnologia. Ele impediu aí, repôs o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem noção da importância da ciência e tecnologia. Quando a gente fala em construir um cenário de futuro para poder animar o país, é por aí que vai. Mas o Lula, quando vai falar para a opinião pública, o que ele devia fazer é pegar essa ideia da ciência, tecnologia, inovação, da capacidade brasileira e tudo, e trazer como a grande bandeira dele. Quando ele vai para falar para a opinião pública, ele vem com inauguração aqui, inauguração ali, aquelas coisas mais convencionais e bestas. Ou seja, ele tem a receita do bolo na mão e não está sabendo usar. E essa vai ser a grande bandeira daqui para diante. A cobertura da mídia esquece totalmente o que acontece. Nós estamos com investimentos em várias áreas, laboratórios internacionais, parcerias com empresas, com países, especialmente China e países aí e a Europa também. Tem uma política agora de atrair cientistas brasileiros que se mandaram aí nesse período de desmonte do sistema científico e tecnológico. Tem 2.500 pessoas, cientistas, querendo voltar para o Brasil. Eles já pegaram 1.000 e tantos que vão continuar nos seus países, nos países para onde eles foram, mas passando a estudar problemas brasileiros. E o restante que está vindo para o Brasil. Ou seja, tem um mundo novo que está sendo montado em cima de ciência e tecnologia que está... Quando a gente olha e fala, está tudo parado, esse país está uma porcaria, não tem futuro. Tem, o futuro está sendo construído, não dão visibilidade para ele. Nem a mídia e nem o Lula, que teria que dar. O Lula é o maior garoto propaganda do governo dele. O papel dele é de trazer as novas ideias, que nem ele trouxe lá atrás, em cima da inclusão social. E ele tem noção da importância de ciência e tecnologia, ele tem noção do sistema de indústria, que ele foi do sindicato de metalúrgicos e tudo, e ele não está com vontade de trazer um discurso mostrando esse país que está sendo desenhado aí pelo sistema de ciência e tecnologia, sabe? Com empresas inovadoras e tudo, e elas vão para segundo plano. E a imprensa está mais preocupada em saber quanto foi o gasto da equipe que vai lá para a China, para a morte do Papa, do que trazer o que é relevante efetivamente. Agora, Nassif, eu estava vendo uma matéria, um estudo, na verdade, que saiu hoje do INESC, né, que é uma instituição super séria, que pesquisa temas sociais, econômicos e ambientais, que mostra que do total da renda gerada pela exploração petrolífera no Brasil,
só 0,16% foi destinada à pesquisa para tecnologias de energia limpa. Isso tem a ver com o que você está falando, porque nós continuamos gerando uma renda importante com uma perspectiva extrativista ou neo-extrativista, né? E esse recurso poderia estar sendo, com a excelência que nós temos nas universidades, com o esforço, inclusive, diga-se de passagem, da ministra Marina Silva e do ministro Fernando Haddad, que pensaram um plano de transição ecológica, isso poderia ser uma grande vitrine para o Brasil, não? Quer dizer, trazer para cá cadeias produtivas do hidrogênio verde, cadeias produtivas para produção de tecnologia com alto valor agregado, reindustrialização do país. O que está faltando? O Brasil, com todo o potencial ambiental que tem, para que a transição seja um vetor desse desenvolvimento que você está defendendo? Olha, até ontem eu incluía o Haddad, com esse programa dele, a NIB, a Nova Indústria Brasil do Alckmin, a própria Simone Tebet com essas rotas transoceânicas aí, agora inclui o Ministério da Ciência e Tecnologia. Teve a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu assisti, juntaram cientistas do Brasil inteiro, fizeram reuniões para todo lado e trouxeram um plano de ciência, tecnologia e inovação, de inteligência artificial fantástico. Isso está sendo implementado. Você teve aquela reunião com o pessoal da China no final do ano, que saíram vários grupos aí, isso está caminhando. Está caminhando. Então, quando você olha, digamos, o que está sendo feito aí, a Petrobras, cá para nós, ela tem esse plano dela de até 2050, que ela coloca na exploração como necessária, mas ela tem que se transformar numa empresa de energia, efetivamente. Então, o investimento na energia limpa é fundamental. O que falta aí? Você tem a Petrobras de um lado caminhando, daí você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia com os recursos dele aí caminhando numa direção. Daí você tem o Haddad com esse plano dele aí, fazendo quase que a sorrelfa, como diriam os antigos, porque se ele começa a mostrar muito a cabeça, vem o Rui Costa e corta. E o Alexandre Silveira, né? Que é o outro também, que esse aí é impressionante, é um atraso completo. Totalmente. Não, você vê agora aí que vai aumentar a conta de luz para financiar as termoelétricas, que o maior lobista é o Alexandre Silveira, né? Então você tem... O que está faltando é o maestro. O Lula, em 2008 a 2010, foi um brilho. E ele era maestro. Ele juntava o ministério, provocava para ver quem trazia boas ideias, pegava o ministro que trouxe a ideia, fazia um teste com ele, que isso é bom para o país, para o meu governo, para o povo, para o país, para o meu governo. Se ele se convencesse, levava a ideia na reunião e todo o ministério tinha que encapar aquela ideia. Esse Lula não voltou ainda. Ele não voltou. Estou esperando. A esperança é a última que morre. Aí estou esperando que ele volte aí. Tinha que ter uma casa civil com uma visão de futuro, que o Rui Costa efetivamente não tem. O Rui Costa ele é bom para coordenar um modelo de polícia militar lá na Bahia e tudo. Ele não tem essa visão abrangente que precisaria ter, né? Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Mas se não acordar, vem o rato lá demais, e leva o queijo. Exatamente. Nassif está pistola com o ministério do presidente Lula. Com razão, Nassif, com razão. Nassif, vamos falar um pouquinho sobre o funeral do Papa, porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele embarcou hoje para Roma, ao lado da primeira-dama, para acompanhar aí o funeral do Papa Francisco. Esta é a primeira viagem internacional do republicano desde que assumiu a Casa Branca em janeiro deste ano. Nos bastidores, tem ventilado que Trump tenta influenciar o conclave que elegerá o novo Papa, negociando com setores da igreja para que o novo pontífice seja um conservador, um perfil completamente diferente do Papa Francisco. E aí, Nassif, eu te pergunto, até que ponto Donald Trump pode influenciar nesse conclave, hein? É tipo o filme que a gente assistiu? Olha, eu conversei com pessoas que têm informações sobre o conclave, o filme, no seu final lá, que é meio... Eu não vou falar o final, obviamente. Sem spoiler. Mas é aquilo lá. Uhum. Mas a igreja americana sempre tentou conseguir o papado, porque é a igreja mais forte financeiramente e a mais conservadora. Você pega o vice-presidente, que é um Trump mais radical ainda, é católico.
e foi lá falar com o Papa. A troco de quê? Foi a última visita ao Papa. Acho que acelerou a morte do Papa. Eu ia perguntar, agora assim, não apareceu ainda nenhuma fake news dizendo que foi o J.D. Vance que assassinou o Papa, porque o cara foi visitar o Papa na sequência, o Papa não aguentou, o pobre coitado, a visita do Foi Vance. demais para ele, né? Foi demais para ele lá. Né? Agora é interessante, quando você pega os discursos do Papa, a parte econômica dos discursos do Papa é fantástico aí. Ele condenando esse individualismo da financiarização, da acúmulo de renda, e apresentando como alternativa as comunidades que ele fala lá, mas é o trabalho cooperativo, que é um modelo de desenvolvimento que é factível e é muito mais equilibrado e justo, né? Mas certamente está em jogo aí a tentativa. Por quê? Porque quando você pega o conclave, você vê toda aquela série de manobras aí da direita, da esquerda. E os Estados Unidos, quando ele entra com a manobra, você tem a Europa que reage e faz alianças com países do terceiro mundo e tudo. Né? Aqui nós temos uma CNBB que ficou muito conservadora ainda dos tempos do João Paulo II. O João Paulo II foi um divisor de águas terrível para a igreja. Terrível, terrível. Ele fez um acordo com o Reagan lá, acabou com... Ele tinha a visão da igreja do terceiro mundo aqui, não como uma defensora da justiça social. A visão dele era a visão da Polônia, do comunismo. Então ele traz aquele anticomunismo que cabia na Polônia, ele traz para toda a América Latina. E arrebenta aqui a penetração que a igreja tinha, o próprio destaque político da igreja. A igreja aqui foi fantástica nos anos 80. Dom Paulo Evaristo Arne, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheider, eram príncipes da igreja em defesa de princípios humanitários. Né? Ele acaba com isso. Hoje você tem uma CNBB conservadora. Então eles estão jogando... O conclave explica bem. Eles estão jogando naquelas disputas que há no conclave lá. Outro dia eu vi um artigo, até acho que influenciado pelo conclave, mostrando o discurso do Papa Francisco lá, que levou a votação para ele lá. É muito similar aí ao conclave lá, sabe? Então, certamente ele está tentando criar um fato político, sim. Porque a sensibilidade ele não tem, não. Ele não tem nem com a família dele, vai ter com o Papa agora. E olha só, quem também compareceu ao velório do Papa Francisco foi o presidente Lula, ao lado de uma comitiva formada por Dilma Rousseff, a presidente do Banco dos BRICS, Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Em publicação na rede social X, Lula destacou a importância do Papa Francisco em seus 12 anos como representante máximo da Igreja Católica. Vou ler o post aqui, ó. Diz o presidente Lula: eu e Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós. Agora, só para fechar aqui, Nassif, Milei disse que também vai comparecer, mas o Milei não era amigo do Papa, né? Eu não entendi essa necessidade de despedida ao pontífice. Você pegou aí? Jogando para a torcida aí, pô. Agora, o Lula é importante. O Lula, com a atuação interna dele, a gente tem que minimizar um pouco o Lula. O Lula, a dimensão internacional dele nesse período todo foi similar ao do Papa. Foram os dois estadistas da pacificação do bom senso mundial. Do bom senso mundial. E eles, depois da prisão do Lula, eles se aproximaram lá e tinham muitos pontos em comum: redução da miséria, defesa da democracia. Então, olha, são dois gigantes. Eu lembro que no meio de todo esse carnaval, a revista Time, que nem tem muita influência mais, entrevistou o Lula sobre a Ucrânia. O Lula já estava solto já, o Lula é ex-presidente. E a repercussão foi mundial. Então é um baita ativo que o Brasil tem, que é essa dimensão geopolítica, política do Lula no mundo inteiro. Isso aí tem que ser aproveitado. Quando a França começou com lava-jatos lá, eles tentaram de todo jeito preservar o primeiro-ministro francês, porque sabem que esses ex-presidentes, obviamente não do nível de um Bolsonaro aí, né? Esses ex aí que mantêm ainda a dimensão internacional têm que ser preservados. Que não é o caso nem de Collor, nem de Bolsonaro, que eles não têm dimensão internacional. Que quem tinha era o Fernando Henrique, o Lula, efetivamente, né? Então isso aí é um ativo nacional.
E é um ativo, você vê, quando o Lula estava lá atrás, tentaram derrubar o Lula, quem que levantou para a defesa do Lula? Todos os ex-presidentes na época. Foi o Sarney, o Itamar, eu acho que até o próprio Collor, num determinado momento. O único que não aderiu foi, daí uma questão pessoal de ciúmes, inveja, foi o Fernando Henrique, que é um grande democrata, mas pessoalmente ele as suas fraquezas, vaidades aí. Então, digamos, bom, você pega o Lula, como ele foi recebido no Japão pelo imperador, como ele é recebido na China, como ele foi recebido pelo Bush lá atrás. Eu lembro o primeiro-ministro Zapatero, o primeiro-ministro da Espanha, quando teve a votação para a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou para ser sede no lugar da Espanha, chegou no final do ano, perguntaram para o Zapatero qual foi o momento mais emocionante aí do seu mandato. Ele falou, foi quando nós perdemos a indicação da Copa do Mundo para o Brasil e veio o presidente Lula e me deu um abraço. Você se lembra do aparecimento do Zé Carioca no Walt Disney? Como é que era o aparecimento? Você tem o Pato Donald aqui, daí entrava um pincel, pintava o Zé Carioca. Quando o Zé Carioca estava pronto, ele dava um baita abraço. Esse é o soft power brasileiro. Esse é o lado brasileiro que foi jogado fora quando entrou essa coisa horrorosa do Bolsonaro. Nós precisamos recuperar isso. E o Lula representa internacionalmente isso. O abraço do Lula ganhou o George Bush. Pois é. Luiz Nassif, sextou. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente no N2. Vocês, né? E um ótimo final de semana para você. Valeu, Nassif. Tchau, tchau. E, Juliano, a notícia do dia é a prisão do ex-presidente Collor, com certeza. Mais um, né? Porque já tivemos Temer preso, já tivemos Bolsonaro preso. Teremos Bolsonaro preso, né? Teremos em breve, né? Tivemos aquela barbaridade com o presidente Lula também, então já... A gente tem um trecho da audiência de custódia de Fernando Collor, que ele responde às perguntas do juiz auxiliar, o Rafael Henrique, que trabalha no gabinete do Xandão. Vamos ver como é que foi a audiência de custódia. Então, nome completo do senhor? Fernando Afonso Collor de Mello. Data de nascimento do senhor? 12 de agosto de 1949. A filiação do senhor? Arnon Afonso de Farias Melo e Leda Collor de Mello. O senhor é natural de... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O estado civil do senhor? Casado. O endereço do senhor? Rua Avenida Otacílio Almeida, número 3679, sexto andar. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, menores de idade. 18 anos é menor? Não. Não, aí já é maior de idade. Algum menor de 18 anos ou com alguma condição especial? Não. Tranquilo. Tranquilaço, né? confiante. Um certo ar de deboche, de fato, aquele sorrisinho lateral. Muito confiante, é impressionante, cara. A autoestima de Fernando Collor de Mello. É que o cara passou a vida inteira se safando, né? Por que ele vai achar que agora não vai se safar? Né? Fico imaginando uma audiência de custódia com o Paulo Maluf. É óbvio que o Paulo Maluf vai achar, claro que já deve estar com seus 90 e tantos anos, é óbvio que o Paulo Maluf vai achar que vai se safar. Se safou a vida inteira, né? Mas esperamos que as coisas tenham mudado finalmente, né? Que comece a haver aí a punição para aqueles que tenham não só mexido com o dinheiro público, como mexido com a democracia, que é o que a gente espera esse ano. Muita gente cumprindo pena por ter tentado derrubar a democracia, assassinar um presidente da República eleito, um vice-presidente eleito, e que finalmente as coisas comecem a mudar. Não, e é como você falou, né? Ninguém gosta de ver ninguém preso. Né? O problema são as consequências se essas pessoas continuam a circular livremente por aí, se elas continuam na vida política. Né? Acho que esse é o prejuízo, né, da sociedade, enfim, o prejuízo que a gente sente. Mas não existe outra forma, né? Eu, pelo menos, Roberta, desconheço, Juliano. Para cumprir pena transitada em julgado. Ninguém está falando de prisão espalhafatosa, preventiva, como foram feitas tantas no Brasil. Né, prisões que foram feitas, eu vou dizer até a prisão do Temer, né, que não é exatamente alguém que mereça a nossa defesa aqui, um golpista que
aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a lei das estatais, que aprovou a autonomia do Banco Central, um sujeito que fez o Brasil retroceder 10 anos. Começou a colocar os militares no governo. Começou a colocar militares no governo, mas a prisão preventiva contra o Temer, cá entre nós, do jeito que foi feita, foi mais um espetáculo da Lava Jato. Então a gente também tem que saber separar o que é justo, o que é correto daquilo que não é. É isso aí, comunidade. Sextou por aqui. Obrigada, Juliano. Bom final de semana para você. Obrigado pra você, querida. Temos friozinho aqui em São Paulo, mas é fim de semana, né? Hora de relaxar, de curtir. Maravilhoso. É isso. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação 2CL. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou eles, falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.